Bem, boa tarde, pessoal. Vejam, hoje a gente vai tratar da primeira atividade de vocês, que faz parte da apostila que vocês receberam, tá? Pela escola. Então, o primeiro assunto de matemática de vocês é localização e movimento, tá? Localização e movimento. E aí a primeira atividade de vocês é um jogo chamado Batalha Naval. Eu percebi que é, no nessa apostila lá no final vem o jogo para vocês. Mas aí eu pensei, como é que vocês vão jogar? Vão ter que recortar pedacinho de papel aí, coisa do tipo, certo? O correto seria isso, né? Vocês têm aqui as regras da batalha naval. Então vocês têm aqui a grelha de defesa, grelha de ataque. Vocês têm aqui o que é explicando, né? Colocar os seguintes navios na grelha de defesa, desenhando as respectivas letras na horizontal ou na vertical. Então vocês têm o porta-aviões, navio de 4 canos, navio de 3 canos, navio de 2 canos, navio de 1 cano. E aí as instruções para os dois jogadores. Ambos os jogadores colocam os seus navios na grelha de defesa. Quem jogar primeiro indica uma posição. Por exemplo, 6G, ou seja, você está aqui, ó, posição coordenada 6, coordenada G. Então, 6G vai estar aqui, ó, nesse ponto, tá? Como é que funciona a batalha naval? É necessário que cada um tenha uma folha dessa, né? Então, uma dessa aqui é sua e a outra é de um membro da família, como é explicado lá na atividade. Diz assim, ó: em dupla, convide alguém de sua família para jogar com você. Então, utilizando o anexo, joga uma partida de batalha naval. Ao término dessa disputa, responde seu caderno. Bem, pensando aí como meio tecnológico, tá? Eu, ao invés de pegar e pensar lá no final naquela tabela lá, eu estou disponibilizando para vocês um link. Então, quando vocês pegarem e clicarem nesse link aqui, ó, Battleship Game, então vocês vão ter aqui a batalha naval online, tá? E aí essa batalha naval online, vocês vão ter sua grelha, tá? E aqui, ó, adversário, tá? Então a grelha de defesa e a grelha do adversário. Aqui é um jogo online, então percebam que aqui está dizendo que 148 jogadores estão conectados. Para você pegar e jogar, é só você clicar aqui em jogar. Mas antes disso, é interessante você organizar é, os seus navios, né? Aí então você pode pegar, no caso vocês vão estar pelo celular, você pode pegar, selecionar o navio de vocês e colocar ele em qualquer parte, tá? Ou vocês podem utilizar aqui o nome, ó, randomizar. O que é randomizar? Ele vai pegar e ajustar todos os navios aqui da grelha de vocês do jeito automático. Então, ó, tá desse jeito, mas se eu clicar, muda a posição, ó. Cliquei de novo, tá? Então vocês escolhem a melhor opção para vocês ou vocês saem juntando, tá? Aí a escolha é com vocês. Aí então, uma vez escolhido como é que vocês querem que fique, vocês vão vir aqui em jogar, clicando em jogar, ó, conectando, e à espera de um jogador, o jogador ele já entrou. Então o jogo começou. Seu tiro, a primeira coisa que eu vou fazer é escolher um número e uma letra, né? Aí então vou jogar aqui, ó, 5, ó, adversário deixou o jogo. Aí tem aqui criar um novo jogo, você clica em um novo jogo
E aí a grelha continua do mesmo jeito que você deixou, aí você clica em jogar e procura para ver se tem outro jogador. Então clicando à espera de um adversário, seu tiro. Então eu vou jogar aqui qualquer número, porque pode ser que pela demora ele se cansou de esperar e saiu, tá? Então ele jogou, eu joguei, e aí eu de novo, tá? Ele já acertou uma, eu também acertei. Aí vejam, aqui a gente tem navio de 4 3 3 2 2 2 1 1. Então eu não sei qual é. Como eu tô como eu tô ensinando vocês a jogar aqui, os adversários vão acabar saindo porque eu tô demorando muito para jogar, entendeu? E aí vamos jogar sem eu explicar nada. Depois que terminar a partida, eu falo com vocês. Pronto. O jogo terminou. Aí então ao longo do jogo você perdeu, tá? Eu perdi. Mas aí o que é que eu quero chamar a atenção aqui para vocês? Eu quero chamar a atenção em relação ao tabuleiro, tá? Então vamos lá. É... Vejam, esse jogo aqui, se eu só colocar a tabela aqui para a esquerda, eu acho que dá para vocês enxergarem tranquilo, né? Deixa eu ver, deixa eu colocar no Word, que aí eu posso alterar a cor. Aqui, formatar.
correção de cor. Acho que aqui tá mais tranquilo. E deixa eu rodar aqui a tabela. Pronto, tá? Vamos lá. Na tarefa de vocês, né? Na tabela lá no final, ó. Final. Percebam aí que a gente tem a letra subindo e aqui a gente tem os números embaixo, né? Então, basicamente eu fiz a mesma ideia aqui, ó, as letras aqui subindo e os números aqui embaixo. Aí vejam, a primeira questão de vocês, depois de vocês terem jogado, né? Então, o objetivo de vocês é responder a essas questões aqui, ó. Aí então, deixa eu botar aqui para editar, para a gente poder entender o que é que eu vou fazer. Vamos lá. Pronto. Dado que uma vez eu joguei, né, o jogo, então a primeira pergunta que eu tenho que responder: quantos navios foram afundados por você? Então, os navios que foram afundados por mim são esses que estão com X. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Eu afundei 8 navios. Então, lá na sua questãozinha, você vai colocar, né? Sei lá, afundei 8 navios, tá? Trocar só a cor aqui, tá? Ou se você quiser colocar já de forma direta, então quantos navios foram afundados por você? 8 navios. Ou ainda mais direto, 8, tá? Aí é com vocês, tá? Então eu afundei 8 navios. A próxima aqui: quantos navios foram afundados pelo seu adversário? Bem, existem 10 navios, tá? Se eu voltar só para o jogo, percebam aqui, ó. Tem um navio com 4 quadradinhos, dois navios com 3, ó, 3 aqui, 3 aqui. Tem 3 navios com 2, ó. 2, 2, 2, tá? E tem 4 cubinhos aqui. Então vocês têm no total, tá aqui do lado, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, como eu perdi o jogo, eu perdi porque ele conseguiu derrubar os 10 navios, né? Então, lá na minha questão, quantos navios foram afundados pelo seu adversário? No meu caso, afundados 10 navios, tá? E aí novamente vocês é que decidem como é que vocês vão escrever, tá? Então, foram afundados 10 navios. Quem foi o vencedor? Então, foi o meu adversário, tá? Foi o meu adversário. Que comando você utilizou para atingir o seu alvo? Então, para atingir o meu alvo, tá? Para atingir o seu alvo, eu vou ter que mostrar todos os comandos que eu utilizei. Então, veja, para poder derrubar o navio aqui de 3, que foi formado por 3 quadradinhos, tá? Formado por 3 quadradinhos, eu tive que utilizar o comando 1A, tá? Porque, ó, é o primeiro, tá? E o A aqui, o 2A, o 3A. Então, 1A, 2A, 3A. Esse é o primeiro. Qual foi o segundo? O segundo aqui, ó.
5A, 5A, 6A e 7A. Então é a mesma ideia, né? Eu vou ter aqui, ó, copiar, colar 5, 6, 7A. Deixa eu só olhar aqui se é o grupo de matemática que tá batendo. É não. Bem, o nosso terceiro navio aqui, tá? Nosso terceiro navio foi derrubado aqui nas posições 9A e 10A, ó. 9 de A e 10 também do A. Então eu tenho aqui 9A, 10A, tá? Bem, temos aqui também, deixa eu só organizar aqui para vocês. Vocês, para pegar e separar um navio do outro, vocês podem utilizar o ponto e vírgula, tá? Ou vocês podem pegar e deixar assim, ó, um espacinho grande entre um e o outro. Também dá para entender que já é outro navio, né? Pronto, assim, tá mais fácil. Bem, outro navio que foi derrubado aqui foi o que tem um pontinho aqui só. Então, ó, para derrubar ele foi utilizado a posição. Ele estava na posição 8, tá? Coordenada 8, coordenada C. Então, qual é a posição do navio? A posição do navio é 8, C. Bem, temos os outros aqui em cima, né? Então, deixa eu só colocar ali na outra linha. O outro navio que eu consegui derrubar aqui, qual é a posição dele? Então as coordenadas desse navio são 9, tá? 9H. Então você vai pegar aqui e colocar, ó, coordenada do meu 9H. Pronto. E aí eu derrubei mais um navio, né? Meu outro navio aqui. Opa, eu derrubei muito mais. Eu derrubei agora os navios. Esse navio aqui, as coordenadas dele são 1 J e 2J, tá? Então coordenadas 1J e 2J. Um J, 2J. O outro aqui ele é formado por 4 pedacinhos aqui, ó. Então esses 4 quadradinhos, quais são as coordenadas dele? Coordenada do primeiro aqui, ó, 4 J, vai ser tudo J, né? 4, 5, 6 e 7, ó. 4, 5, 6 e 7, J. Então eu venho aqui, 4, 5, 6 e 7 J. Pronto, foi o outro navio que eu derrubei. E aí, ó, eu derrubei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltou outro, tá? Eu derrubei 8 navios. Então, quando eu volto aqui pro jogo, eu observo o seguinte, ó, que o último navio aqui, ele tá na posição 9 e 10, tá? 9 e 10 do J. Ó, 9 de J e 10 de J também. Então eu vou vir pra cá e aí eu coloco, né? 9 J, 10 J. Pronto. Essas são as coordenadas do navio que eu derrubei, tá? Então
levando lá para nossa resposta. Opa, nossa resposta. Que comando você utilizou para atingir o seu alvo? Então eu utilizei esses comandos aqui, tá? Esse aqui foi um comando, vou colocar ele de amarelo. Quase não dá para enxergar, mas vamos lá. O outro comando aqui, ó, vou colocar esse assim, tá? Esse foi outro. Teve esse. Teve esse. Deixa eu dar uma pausa aqui, rapidinho. Pronto, vamos lá. Aí o outro, sim, esse aqui, ó, ainda faz parte. Aí teve esse. Teve esse grandão, né, que é formado por 4 bloquinhos. Pronto. E teve esse outro daqui. Deixa eu ver essa cor, acho que não. Essa cor, pronto. Então esses aí foram os exercícios, foram os comandos utilizados para atingir o meu alvo, tá? Eu utilizei esses comandos daí. E aí a última de vocês, tá? A última questão é: o que representa o número e a letra utilizada em cada comando, tá? Então, o que representa o número e a letra utilizada em cada um desses comandos? Nesse caso aí, a gente está falando sobre a localização e movimentação, tá? Então, veja, essa daqui eu vou dar a resposta para vocês, basicamente, porque o que representa o número e a letra utilizada em cada comando. Eles são a localização, tá? São as coordenadas, coordenadas para que seja possível localizar o meu alvo, tá? Então é isso. Quando você tá lá no mapa, tá? Deixa eu pegar aqui, não sei se eu vou conseguir fazer aqui, mas deixa eu colocar aqui Google Maps. É porque eu tô no modo anônimo, aí deixa eu pegar aqui. Um ponto específico. Deixa eu pegar aqui São Caetano mesmo. Vou pegar aqui, ó, São Caetano, posto. Deixa eu ver se mostra a localização dele aqui. Deixa eu ver se quando eu clico em compartilhar, mas para compartilhar eu tinha que fazer login. Esqueçam. Bem, o que eu quero explicar é o seguinte: quando você está no mapa, tá? E você aí procura um tipo de localização, essa localização no mapa ela é dada a partir de 2 pontos, tá? Então, o mapa aqui, o mapa, tá? Ele vai ser dado utilizando uma escala gráfica. E aí essa escala, ela vai, deixa eu abrir o Python aqui pra gente. Pronto. Essa escala, ela vai fazer com que a área do mapa, tá? Imagina, cadê o meu mapa? Pronto.
Deixa eu ver se eu aumento aqui só um pouquinho. Aumentei. Pronto. Deixa eu tirar um print. Foi. Agora voltando aqui pro mapa. Acontece isso, ó. Quando a gente tem nosso mapa, tá? Então, tipo, eu tenho o desenho de um mapa aqui. E aí eu quero registrar a localização dele. Tem uma parte no mapa do Google que ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai ter o seu desenho todinho. Aí ele pega e faz isso. Deixa eu organizar. Ele vai jogar uma malha aqui em cima desse mapa, tá? Ele joga uma malha assim, ó. Deixa eu só tirar o coisa aqui. Vejam, quando eu apertei, não sei se dá para vocês perceberem, mas dá para ver aí que esse desenho aqui ele ficou cheio de quadrinhos. Ó, você é só notar que tem um quadrinho aqui. Deixa eu tirar a imagem, tá? Selecionar tudo aqui. Pronto. É isso que acontece aqui lá no mapa, tá? No mapa, a imagem desse mapa, ele tá cheio de quadradinhos. E aí, para que servem esses quadradinhos? É justamente a mesma ideia que tem o nosso deixa eu tirar a malha aqui. O nosso desenho aqui, para a gente poder jogar a batalha naval, eu tive que utilizar algumas coordenadas. Então aí eu tive uma linha horizontal representada pelos números de 1 a 10 e eu tive uma linha vertical, né? Uma linha vertical indo de A a J, tá? Uma linha horizontal indo de 1 a 10 e uma linha vertical indo de A até J. E aí meus pontos, tá? Os navios aqui, ó, para eu poder conseguir atingir os navios, eu tive o quê? Eu tive justamente que escolher um número e uma letra. Toda vez que eu escolhi um número e uma letra, então quando ocorria a felicidade de acertar o navio, era de acordo com essas coordenadas, tá? Então, no mapa, tá? Quando a gente volta aqui para o mapa, o mapa ele também vai ter duas linhas, um eixo, vai ter dois eixos, né? Deixa eu pegar aqui o traço. Ele vai ter um eixo na horizontal, tá? Ele vai ter um eixo na horizontal e aí ele também vai ter um eixo na vertical, tá? Ele vai ter dois eixos. Pronto. E aí vai ter todos aqueles quadradinhos que a gente viu. A linha aqui, ó, cheia de quadradinho. Então, aqui embaixo, tá? Tanto abaixo quanto do lado aqui, tanto na horizontal quanto na vertical, existirão números como esses aqui, ó. Como esses números estão aqui nessa régua de lado, ó. Aqui de lado e nessa régua aqui na horizontal. Aí, por exemplo, se eu fosse utilizar essa régua aqui e eu fosse perguntar, ó, aonde fica localizado o supermercado aqui Betel. Então, eu tenho o seguinte. Deixa eu só marcar aqui pra gente. Cadê? Com uma bolinha. Pronto. Então, o Betel, ele está localizado aqui, ó. Deixa eu só aumentar a bolinha aqui pra gente. Tá? O Betel está localizado aqui. Então, quais são os pontos, tá? Qual é a minha coordenada para que eu indique onde o Betel ele está localizado? O Betel está localizado, ó. Percebam que aqui em cima, aqui na minha régua, tá? Eu estou tendo esse tracinho vermelho que ele está se mexendo. Ele está se mexendo ali. E aqui de lado, na minha régua vertical, esse tracinho vermelho aqui ele também está se mexendo. Então, ó. Quando eles se mexem, eles estão fazendo isso daqui, ó. Vê.
aqui, tá? E o outro tá mexendo aqui, ó. Ó, ele lá mexendo, ó. Esse outro ele tá aqui, ó. Pronto. Então, qual é o ponto de localização nesse desenho? Qual é o ponto de localização do supermercado Betel? Nesse caso, é o ponto, ó. Aqui é o 3. E aí aqui tá 300, né? E aqui tá 400. Então a gente tem aqui que no meio a gente vai estar pulando de 10 em 10, tá? Porque aí a gente vai ter 350. Aí aqui, ó, 300, né? 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400. Então, qual é a minha primeira coordenada aqui para encontrar o supermercado? Na minha horizontal, tá? Na linha horizontal aqui, minha coordenada é 300 e, ó, 10, 20, 30. 330. Então, lembrando, isso aí foi só em relação ao que eu estou escrevendo aqui, tá? 330. E aí, o outro pedaço diz o quê? O outro pedaço aqui é a minha linha vertical, ó. Tá vendo? Subindo, ó. Linha vertical. E a linha vertical, ela tá onde? Percebam, aqui eu tô tendo, ó, 100, 200, 300, 310, ó. Então, no meu gráfico, para poder encontrar o mercado Betel, tá? Nesse gráfico aqui, para poder encontrar o supermercado Betel, eu tenho que ter as coordenadas 330, 310. Quem é o 330? 330 é a horizontal, tá? É o eixo horizontal. É o eixo horizontal. E o 310, ele é o eixo vertical, tá? Pronto. Aí, quando eu vou lá na minha questão, tá? Na questão que a gente tem, eu concluo minhas cinco respostas aqui, utilizando justamente tendo justamente essas respostas daqui, tá? Então, só repetindo para vocês, como foi que eu fiz? Fui no site, tá? Fiz minhas jogadas. Quando eu terminar as jogadas, né? Cadê? Eu apaguei as jogadas. Não, tá aqui. Fui no site. Eita, atualizou. Tá. Fui no site. Fiz minhas jogadas. Depois que você fizer todas as suas jogadas, você pegue e faça uma captura da tela, tá? Então, ó, fiz minhas jogadas tudinho. Vou lá e capturo a tela. Pá, pá. Capturei a tela. Em vocês é salvo instantaneamente, né? Então, fez a captura de tela. De que serve a captura de tela para você? Peraí. De que vai servir a captura de tela para vocês? Ora, a captura de tela é porque você vai necessitar dela para poder pegar e resolver as perguntas lá, né? Então, minha captura de tela está aqui. Depois que eu fizer a minha captura de tela, aí eu vou fazer o quê? Responder as questões. Então, indo responder as questões, o que é que as questões estão pedindo? Quantos navios foram afundados por você? Então, vai lá, olha quantos navios você conseguiu afundar e escreve: afundei tantos navios. Na letra B, quantos navios foram afundados pelo seu adversário? Então, depois que você fez sua captura de tela, né, aqui vai estar
a quantidade de navios que o outro afundou, né? Vai ter uma imagem bem parecida com essa que está aqui do lado. E aí você vai dizer, né, quantos navios o outro afundou. E aí quem foi o vencedor? Ora, vai ser o vencedor aquele que derrubar os 10 navios, né? E aí que comando você utilizou para atingir os seus navios? Aí nesse caso aqui é demoradinho, porque aí você vai pegar e mostrar as coordenadas de cada navio que você derrubou, certo? Do mesmo jeitinho que eu fiz aqui. E por último, o que representa o número e a letra utilizada em cada comando. Então, isso aí é uma resposta geral, tá? Bem, eu dei essa resposta aqui para vocês, mas aí vocês podem também arrumar uma outra resposta que que seja um sinônimo dessa aqui, né? Que seja parecida com essa, só que aí com outras palavras, ok? Mas pronto, essa é a tarefa de vocês. E aí eu fui.